Olá, pessoal, boa tarde. Essa é a primeira aula da apostila 2 do curso Enneagrama para Casal e Relacionamentos. Então, nós vamos começar a falar agora sobre o guia para a compreensão dos relacionamentos. Vou começar falando aqui como que os eneatipos interagem nos relacionamentos entre si, tanto nos relacionamentos afetivos, né, como casal, como também relacionamentos familiares, né, com amigos, relacionamentos que tenham um pouco mais de intimidade. Então, a base para esse trabalho, para essa pesquisa, tudo que eu vou falar para vocês relacionado à interatividade entre os eneatipos é baseada no livro de Ellen Palmer, de João Carlos Teixeira, que também é um especialista em Enneagrama, professor de matemática, e de várias vivências múltiplas que eu trago através das minhas experiências no meu espaço holístico, na minha sala de atendimento. Eu faço muitas terapias de casal mesmo, e ao longo desses anos eu fui acumulando um pouquinho de experiência. Então, baseado nisso, e na Ellen Palmer, assim como também o professor João, eu vou falar com vocês. Então, as conversas revelam as projeções, os atos falhos e as transformações típicas que ocorrem entre pessoas que operam a partir de pontos de vista radicalmente distintos. Em vez de causarem necessariamente uma desavença, esses eventos chaves podem tornar-se matéria-prima, o composto, a fonte de energia necessária para a transformação pessoal. Então, o que significa isso? Quando a gente vai fazer terapia de casal, a gente percebe que os maiores conflitos que acontecem entre os casais é devido a pontos de vista muito diferentes, distintos, radicalmente distintos. Porque cada um vem de uma família, né, com uma estrutura diferente. E mesmo casais que eu já tive a alegria de poder tratar casal que eram primos de primeiro grau, ou seja, vieram da mesma família, da mesma árvore genealógica, né, praticamente, ainda assim eles tinham pontos de vista diferentes. Por quê? Eneagramas diferentes, eneatipos diferentes, né? Padrão de infância diferentes e memória celular diferente. Por isso que, inclusive, irmãos gêmeos são diferentes, são idênticos às vezes na aparência física, mas em termos de personalidade, de estrutura de personalidade, podem ser muito diferentes. E o casal aqui, ele é descrito em termos de iguais. Por quê? Porque todos os tipos, ou todos os eneatipos, são iguais. Não tem o melhor, não tem o pior, não tem ele estava com a razão e ela não estava com a razão, ou vice-versa. Salvo casos em que havia agressão verbal, agressão física, isso já é um outro assunto. Aqui nós estamos tratando de casais que têm um desequilíbrio sério, mas que não chega ao extremo, né, de violência, desrespeito e tudo mais. Então, quando se apresenta no nosso espaço o casal, você aplica o teste de Enneagrama e percebe. Os dois são tipos 1. Imagina só, um casal de perfeccionistas. Então, o casal de uns, eles compreendem a crítica. Quando eles têm um conflito, é até fácil nesse aspecto, porque ambos estão sempre disponíveis a discutir a relação, discutir esse relacionamento, fazer as observações necessárias dos pontos críticos desse relacionamento, dos pontos críticos de ambos, né? Eles podem ser muito severos, né, um com o outro, e cada um deles entende que ser crítico em relação a uma pessoa que você ama é uma forma de dizer que ela é importante para você. Então, o tipo 1, ele entende que ele criticando o outro da maneira correta, claro, positivamente, apontando o que precisa ser mudado, o que precisa ser melhorado,
é uma forma de respeito e consideração pela outra pessoa, é uma forma de não ignorar a outra pessoa. Então, o casal tipo um, eles, nesse aspecto, eles são um casal bem legal, que consegue discutir bem os problemas, os conflitos e os pontos bons também do relacionamento. Eles sempre acabam é, fazendo uma certa competição entre eles, né, intimamente, para ver quem de nós é o melhor. Um sempre quer superar o outro. Então, essa comparação, né, que o tipo um, às vezes ele tende a fazer, origina-se na crença que ele adquiriu lá na infância de que ser perfeito é uma forma de fazer com que as pessoas amem ele. Então, tipo um, ele acredita que para ser amado ele precisa ser o mais perfeito, o mais próximo da perfeição que der. E quando os dois acreditam nisso, é um empenho muito forte para que esse relacionamento dê certo. Isso é muito positivo, tá bom? O negativo aqui nos tipos, nesse relacionamento de tipos um é essa competitividade, né? E essa dureza também, essa dureza entre os dois, essa frieza, porque o tipo um ele não é muito emotivo, ele não é muito carinhoso, ele é mais rígido, ele é muito ligado em detalhes. Então imagina dois detalhistas juntos, dois perfeccionistas juntos, um olhando o próprio defeito e o defeito do outro. Tem um lado extremamente positivo e um lado extremamente negativo. Então, é esse o equilíbrio que se precisa apontar quando você está tratando com o casal, esses aspectos. Então, o sentido é: tenho medo de falhar a seus olhos, porque não serei digno do seu amor, a não ser que eu seja perfeito. Olha o que o tipo um trouxe da infância, né? Então, se ele mostrar para o outro a imperfeição que todos têm, ele acredita que ele não vai ser amado pelo outro. Então, ambos ficam muito preocupados sempre em agradar o outro. Deixa eu voltar um pouquinho aqui para fazer uma observação. Sempre lembrando também, quando for apresentar o Enneagrama para o casal, sempre lembrando de mostrar aqui essa mandala com as setinhas e mostrar para eles qual é a movimentação do tipo um na mandala. Então, quando o tipo um está estressado, ele vai acessar características negativas do tipo 4. Agora, imagina os dois tipo 1 numa fase de conflito, de briga intensa nesse casal, e os dois acessam características do tipo 4. Então, os dois começam a se colocar no papel de vítima, os dois começam a olhar para o passado e se perguntar: por que eu fiz essa escolha? Poderia ter me casado com fulano, com fulana, ao invés desse que eu escolhi. Por que eu tomei essa decisão na minha vida? Deveria ter feito diferente. Eu sou uma pessoa estranha, eu sou uma pessoa esquisita. Eu não sou amado, ninguém gosta de mim. Podem despertar também uma inveja de um outro casal que aparentemente seja perfeito, né? Porque muitos casais, quem olha de fora, acha que é a perfeição de casal, mas ninguém sabe o que acontece ali, né, em particular entre eles. E também explicar que quando eles alcançam um nível de relaxamento, um nível de desenvolvimento, eles vão acessar características do tipo 7, ou seja, eles vão querer sair, se divertir, não ser tão profundos nesse relacionamento, não olhar para essa depressão que essas características negativas do 4 que pode dar um pouquinho para o tipo 1, né? Não tão profundamente quanto o 4, essa melancolia constante do 4. Mas o 1 no estresse ele pode acessar essa melancolia assim, em algumas fases da vida, e um casal melancólico junto vai acabar em separação. Então é importante trazer para a consciência desse casal, tipo 1, que se isso acontecer é porque eles estão acessando características do 4. Então esse é o ponto fraco do casal. O ponto forte é esse aqui, ó, diversão, olhar as coisas um pouco mais superficialmente. É claro que isso não deve ser feito o tempo todo, porque senão os conflitos não se resolvem, eles apenas ficam guardados lá debaixo do tapete. Então essa movimentação dentro da mandala é muito positiva, e depois que você torna isso consciente para esse casal,
com certeza eles vão ter ferramentas a partir daí de resolver muito mais facilmente os conflitos que aparecerem. Quando o casal um é tipo 1, outro é tipo 2, é o casal perfeccionista, doador. Os perfeccionistas, eles sentem-se adulados pela atenção do 2, porque é mais emocionalmente extravagante, né? O 2 é mais emocionalmente extravagante. O 1, ele gosta de ser elogiado, de ser reconhecido, porque ele se esforça muito para ser o mais próximo da perfeição possível. E quando ninguém percebe, né, na visão do 1, ele fica chateado, ele fica magoado, ele fala: poxa, eu me esforço tanto e ninguém percebe, ninguém presta atenção no meu esforço, no meu sacrifício. Então, esse casal 1 e 2 é um casal legal em alguns aspectos por causa disso, porque o 2 ele vai adular o 1, ele vai sempre mostrar as características positivas do tipo 1, e o 1 vai ficar mais feliz, mais satisfeito e mais agradado com o 2, né? Nesse aspecto aqui é bem interessante esse relacionamento. Quem que entrou agora? Boa tarde, Júnior. Seja bem-vindo. Outra característica desse casal, tipo 1 e 2, os dois precisam de muita atenção. Na visão de 1, 2, o fato de o perfeccionista encontrar o próprio prazer apenas num trabalho bem feito parece algo de mórbido e punitivo. Então o 2 ele é muito festeiro, ele é muito sensível, né? Diferente do 1, que é mais pé no chão, mais terra, mais racional, né? O 2 não, o 2 ele já é da tríade da emoção, então ele já é emocional. Então ele não entende essa necessidade do tipo 1 desse perfeccionismo, né, que o tipo 1 tem. Ele não entende que o padrão de infância fez com que ele entendesse dessa forma. E ele também ainda não entende que o padrão de infância dele próprio, o tipo 2, é querer sempre ser útil, ser agradável para obter amor. Então, a partir do momento que você apresenta para o casal o padrão de infância causador do resultado do eneatipo que essa pessoa é hoje, fica muito mais fácil dessa pessoa aceitar, dessa pessoa entender o que acontece com ela, com o seu parceiro e, consequentemente, com esse casal, com essa união. A falta de contato pode deixar os dois muito bravos, porque o 1 ele não é muito de falar, né, de se expor, ele é mais de pensar e de agir. Não gosta de muita conversa, muita falação, aquela fala mais subjetiva que o 2 costuma ter, né? O 1 é muito objetivo, o 2 é mais subjetivo. E então, nesse aspecto aí, fica complicado, porque é aquele casal que, quando saem, vão em alguma reunião, alguma coisa, o tipo 2 ele fala muito, ele se expõe muito, ele quer agradar todo mundo, ele ri muito, brinca muito, e está sempre assim, meio que puxando o saco, né? Dependendo do nível de desenvolvimento que esse 2 estiver, ele está sempre puxando o saco de outras pessoas, tentando agradar, tentando ser o legalzão, né? E isso incomoda bastante o 1, porque o 1 é mais reservado, é mais rígido, né? Tem uma postura assim mais elegante, mais contida, e essa abertura excessiva do tipo 2 incomoda bastante o tipo 1. Então essa falta de contato do 1, que ele é mais introspectivo, vai fazer com que o 2 se incomode com isso. Porque o 2 é o do sentimento, né? Então qualquer coisinha dói nele. Um bom dia muito duro, junto da torrada impecavelmente untada de manteiga, nenhuma chamada ao telefone durante o dia e muitas horas extras. Então o 1, ele vai acordar de manhã e ele vai dar um bom dia, mais prático, né? O 2 não, ele já vai dar aquele bom dia, cheio de beijo, de abraço, disso, de aquilo. O 1 já não gosta muito, ele é um pouco impaciente com isso. Também não é tão ligado ao contato físico, né? Como o 2.
Mas o 1, ele, como eu escrevi aqui, né, ele faz questão de uma torrada impecavelmente untada de manteiga, se for ele que preparou esse café da manhã, ele vai preparar assim, muito bem preparadinho, né? É, dependendo do nível de desenvolvimento, ele vai ser mais perfeccionista ou menos perfeccionista. Mas sempre ele gosta das coisas mais organizadas, mais arrumadas, mais práticas, né? Durante o dia, o tipo 1 não é de ficar ligando com aquele mel todo, né? Mesmo na lua de mel, o tipo 1 ele não é muito ligado, né? Essa coisa de ser muito pegajoso, assim. Já o tipo 2 ele é muito pegajoso mesmo. Então, é, tanto esse excesso de envolvimento do tipo 2 incomoda o tipo 1, quanto a falta do envolvimento do tipo 1 incomoda o tipo 2. Então, explicando isso para o casal e o padrão de infância, gerador dessas características, vai fazer com que esse casal consiga se interagir melhor. Você também é importante explicar aqui na mandala, né? Como que o tipo 1 no estresse acessa características do 4. Então ele vai, na hora da briga mesmo, o 1 vai falar para o 2, vai se sentir vítima, vai se sentir diferente, esquisitão, vai começar a encontrar um monte de defeitos em si próprio, né? E vai falar isso para o 2. E já o 2, no momento de estresse dele, o que ele vai fazer? Ele vai acessar características do 8. Ele vai querer mandar, impor e ponto final. Imagina o 1 que não gosta de ser mandado, se o 2 acessar essa característica do 8, que é o mandão, que é o chefe, que é o agressivo, que é o inconsequente, nesse momento o conflito é grande, pode causar uma separação. Tá? Porque o 2 é muito bonzinho, muita gente boa, faz tudo, legalzão e tudo mais, está sempre disponível, mas se contrariar ele, ele vai acessar o 8, aí ele se transforma. Né? O outro lado da moeda dele é bem forte. Né? Já o 1, o outro lado da moeda dele, é mais entrar em contato com o sofrimento mesmo. Já o 2 ele se torna agressivo, mandão. Então é legal acenar essa movimentação na mandala para os tipos. Quando o casal é tipo 1 e 3 é o casal perfeccionista desempenhador. Olha só, esse casal aqui é um casal bem distante, sabe? Um pouco mais frio. É um casal que quando eles vão para o tratamento com você para fazer a terapia, é porque todo mundo já insistiu bastante, a família, já convenceram eles aí, e às vezes é um pouco difícil, porque nenhum dos dois acha que está errado, nenhum dos dois quer reconhecer, um quer pôr a culpa no outro, e são muito distantes esses aqui. Eles são muito, eles não, nenhum dos dois é muito caloroso. Então, olha, ambos são ativos, ambos dão atenção ao status e à imagem social e ambos encontram a própria identidade por meio do trabalho. Então, é um casal que financeiramente sempre é muito bem sucedido. Isso é praticamente uma regra. Mas bem sucedido financeiramente não significa que seja bem sucedido emocionalmente. Né? O vínculo entre eles é um vínculo frouxo, um vínculo frio, porque ambos se preocupam muito em ganhar, né? Se sustentar, em passar uma imagem de bem-sucedido para os outros. Os tipo 1 raramente incham a própria imagem. Os tipo 1, eles fazem tudo, conquistam e tudo mais, mas eles ficam quietinhos. Eles alimentam a autoestima dessa forma. Para o tipo 1, ser bem-sucedido é uma meta de vida, é uma obrigação. Não é favor nenhum, não é nada demais. Já para o tipo 3, também é uma meta de vida e uma obrigação, mas para poder mostrar para os outros.
Então, o tipo 3 ele sempre vai querer comprar carros do ano, ele vai querer frequentar lugares badalados, gastar muito dinheiro em restaurantes caros. O tipo 1 já não. Ele vai ter o mesmo sucesso profissional, mas ele não vai querer ficar mostrando nada para ninguém. Então, ele tem horror a esse exibicionismo do tipo 3. Já o tipo 3 ele se sente muito incomodado porque ele tem a necessidade de se exibir para o outro e provar para o outro o tempo todo, né, para a sociedade, o tempo todo, que ele é rico, que ele é bem-sucedido, que ele tem um carro bom, que ele tem uma casa bonita, que ele tem isso, tem aquilo, e, e para ele é essencial isso. Então e nesse aspecto aqui são opostos, né? É onde vai dar a confusão desse casal aqui, tá? O perigo para esse casal é quando o 3 é incapaz de se empenhar numa autorreflexão, que isso é normal, e quando um se acha em perseguição raivosa. Então o ele fica ruminando as coisas, né? Nós já vimos lá no curso que o ele é o ruminador, ele fica guardando aquilo, ele fica arquitetando, ele fica planejando, pode passar uma noite inteira acordado planejando alguma reversão de alguma situação que está incomodando ele. E ele vai refazendo passo a passo numa mente bastante obsessiva, né? Tanto que o tipo 1, o perfil dele é perfil mental de desenvolver doenças é o toque, pensamento repetitivo, né? Então, às vezes o tipo 1 ele está ruminando aquilo e ele fica perseguindo o 3, uma perseguição raivosa. O tipo 1 é visceral, ele é o da raiva. Já o 3 é o emocional, ele precisa mostrar para o outro, ele coloca lá no Facebook, meu carro novo, por exemplo. Né? Ele gosta de roupas novas, de aparência, de coisas da moda e tal. E ele coloca lá. Aí o tipo 1 olha aquilo e fica horrorizado, fala, nossa, que idiota, que exibicionista, para que fazer isso? E ele fica com tanta raiva disso, o 1, que ele vai tentar sabotar o 3. Porque ele vai conversar com o 3 não quer nem saber. Porque esse é o mecanismo de defesa do 3, né? Não entrar em contato com o porquê que ele age dessa forma. Então, se o parceiro chega lá e quer obrigar ele a entrar em contato com as fraquezas dele, ele fica louco da vida, ele não quer saber não. Talvez ele prefira se separar dessa pessoa para que ele não precise entrar em contato com essa necessidade de se exibir dessa forma. E o fica enraivecido e fica arquitetando ali para que o 3 ele acabe conversando ou de alguma forma entrando em contato com essa situação. Então vocês vão encontrar bastante isso quando vocês tiverem casais 1 e 3. Se for o casal tipo 1 e 4, é o perfeccionista romântico. Então, esse casal, eles compartilham dessa linha aqui, né? 1 e 4, que é a linha do estresse para o 1 e a linha do equilíbrio para o 4. Olha só que interessante. O que significa que cada qual vê a sua própria versão no outro, em alguns momentos. Então é um casal interessante e dá para fazer um trabalho muito bacana aqui, é um relacionamento bem interessante. Então, os tipo 1, muitas vezes eles dizem que encontraram uma direção na vida, ou então que encontraram a criatividade no ponto de risco que é o 4, tá? Porque fica mais fácil você ver o seu espelho numa pessoa que você ama do que numa pessoa que você não tem um vínculo. Fica mais leve, pelo menos enquanto dura, né? Aquela química fortíssima do amor. Então é muito mais fácil para o 1 e para o 4 ter um pouco de autoconhecimento através desse relacionamento. Então o tipo 1, quando ele se relaciona com o 4, quando esse 4 começa, né, com criatividade, com o arte ou alguma outra coisa que o 4 vai fazer para exercer sua criatividade, o 1 vai ficar encantado com isso.
porque essa é uma parte dele, do um também, que ele vai entrar em contato só quando ele está estressado. Então não é tão tranquilo para ele acessar essa arte. Tanto que quando o tipo um ele está numa fase depressiva da vida, o que muitas vezes eu encontrei já, né, nos tratamentos que eu fiz com os casais, o que eu encontrei? O tipo um ele vai buscar arte terapia, ele vai buscar uma aula de pintura, ele vai buscar qualquer coisa que seja relacionado à arte e que ele gosta, né? Porque tem tanto tipo de arte por aí, né? Ou ele vai fazer desenhos, tá? Então, assim ele entra em contato com esse lado artístico dele, tá bom? Mas isso é quando ele está naquele ponto mais dramático dele, né? No ponto de estresse. Já o 4 ele é o artista nato. Ele sempre tem essa veia artística muito aflorada. Isso encanta muito o 1. Traz bastante conforto. Dizem também que os românticos sabem ser verdadeiros companheiros em tempos de sofrimento emocional. Os 4, eles adoram as crises, né, os sofrimentos, o drama. Então, quando eles estão em crise no casamento, nossa, é perfeito para eles, porque eles estão no habitat natural. É muito interessante isso. Deixa eu ler a pergunta aqui do Júnior. Pode-se dizer que os opostos se atraem, 1 e 4? Em alguns aspectos, né, Júnior? Não em todos os aspectos. Aqui a gente está falando de vários aspectos, tá? O relacionamento pode ser revitalizado quando ambos se concentram nas boas coisas do presente e quando desfrutam os prazeres do aqui e agora. Então, quando os dois estão aterrados, não estão ansiosos, né? Porque a ansiedade é que tira a pessoa do aqui e agora. Então, quando os dois estão assim bem conscientes do presente, trabalhando no tempo presente, não olhando só para o futuro ou para o passado, né? Porque o tipo 1, ele é ansioso, ele olha sempre para o futuro. Por isso que ele planeja, porque ele tem medo que lá no futuro ele tenha problemas. Então ele prefere organizar tudo muito e planejar muito para que o futuro seja um pouco mais tranquilo. Já o 4, ele vive olhando para o passado, né? A vida do 4 é, por que eu fiz isso? Ó dor, ó vida, ó azar. Então, o que é legal para esse casal? Os dois prestarem atenção no presente, estarem presentes, tanto no relacionamento quanto na vida. Sempre também mostrar a movimentação deles dentro da mandala, né? Mostrando as setas e que características eles acessam, tanto no estresse quanto no desenvolvimento, se estiverem no nível de desenvolvimento bem legal. Quando o casal é tipo 1 e 5, é o perfeccionista observador. Também é um casal frio, tá? Mais frio talvez do que o tipo 1 e 3. Bem frio. Esse pode ser um casal de semelhantes, porque são muito parecidos. Então, quando você faz testes de enneagrama, aqueles testezinhos mais simplesinhos da internet, né, que é mais para conhecimento, para divulgar a ferramenta, o que acontece? É muito, muito comum esses testes darem errado. A pessoa se identificar ali, ter uma resposta de um eneatipo que não é o dele. E num primeiro momento, ele vai até achar que está certo, que é isso mesmo, se identificar. Porque as características que estão ali na internet são bem superficiais, né? É mais para divulgação mesmo. Agora, quando a pessoa faz um curso mais profundo, como é o caso de vocês, fica bem claro quais as diferenças e quais as semelhanças também. Por que é tão fácil de se confundir tipo 1 e o tipo 5? Ambos são introspectivos, embora façam parte de tríades diferentes, né? O tipo 5 é a tríade do medo. O tipo 1 é a tríade da raiva. Então aqui é raiva e medo junto. E cada um fica introspectivo por motivos diferentes.
né? Cada um olha para dentro de si mesmo por motivos diferentes. Os perfeccionistas, que são os tipo 1, tendem a interpretar o silêncio como um julgamento, porque o 5, ele só vive no mundo da lua, no mundo dele. Ele não gosta de conversar muito, né? Geralmente, ele, quando ele é conversador, eu conheço, assim, nos meus relacionamentos, né? Nos enneagramas que eu participei por aí, né? Brasil afora, eu conheci tipo 5 que eram comunicativos, muito comunicativos, mas eles se comunicavam muito apenas em relação à especialidade deles. Eles não são comunicativos em relação a falar de sentimentos, discutir relação, que é o tema que a gente está tratando aqui. De jeito nenhum, eles nem conseguem discutir relação. Para eles, tá certo, aquilo lá que eles, da maneira que eles estão fazendo é o certo, eles não conseguem enxergar de forma diferente. E os tipo 1 também, os tipo 5 também são muito precavidos com relação ao futuro. Eles têm muito medo do futuro, assim como o tipo 1. Só que a maneira deles enfrentar esse medo e essa raiva é diferente. O tipo 5, como que ele enfrenta o futuro? Acumulando conhecimento, 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 para estar preparado para reagir da maneira certa, para ele não ser afetado por nenhum risco no futuro. O tipo 1, ele também tem medo do futuro, mas ele já vai armando estratégias, né? Ele pensa muito também, ele também gosta muito de leituras, né? Aí é a semelhança com o tipo 5. O tipo 1, ele gosta muito de ler, de saber, de conhecimento, de várias coisas, de agregar conhecimento, técnicas e estratégias. O tipo 5, ele já se especializa em uma determinada coisa e ali ele se apoia. E em relação àquela especialidade dele, ele sabe tudo sobre aquilo. O 1 não, o 1 já varia. Ele sabe muito sobre a especialidade dele, mas ele sabe sobre outras especialidades também, tá? Porque a estratégia do tipo 1, ela tem mais galhos, mais asa, mais abrangente. Do tipo 5 não, é focada naquilo que o tipo 5 escolheu. De qualquer forma, esse casal é um casal bastante frio, é um casal que não tem muita contato físico. Sexualmente é um casal que pega fogo quando se junta, porque todo aquilo que está guardado, toda aquela falta de contato físico, a falta da troca, a falta do relacionamento, essa energia toda que carrega esses dois tipos, ela vai ser eliminada no relacionamento sexual. No ato sexual é onde eles conseguem extravasar esse excesso de energia que atormenta a cabeça desses dois eneatipos. Então, sexualmente, é um casal bem interessante. Agora, no dia a dia, na rotina, é um casal complicadinho. Então, a tensão é aliviada quando os 5 são capazes de falar. A tensão dissolve-se se os 5 estiverem dispostos a brigar. Então, ou no relacionamento sexual ou na briga. Porque brigar com o tipo 1 não é muito fácil. Porque o tipo 1 ele sempre vai racionalizar, ele vai tentar, ele vai conversar. O tipo 5 já não, ele não vai conversar. Ele vai ficar guardando aquilo, ele vai falar, agora não. Agora não posso conversar. Ah, que bobeira que você está falando, agora não estou afim. Não tem sentido isso, nem tenho o que conversar sobre isso. Mas, quando a tensão fica muito forte, aquele conflito vai crescendo, 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 o que acontece? O relacionamento sexual, ele não vai ser tão fácil, porque o 1, ele está com tanta raiva que ele já não quer se relacionar com o 5. Ele não quer ter contato físico e sexual e romântico, nem nada com o 5. Já o 5, ele está lá no mundo da lua, igual, né? Nem sabe o que está acontecendo praticamente. Não se aprofunda em nada, mas quando não tem jeito, explode a briga, aí eles descarregam, aí eles conseguem se relacionar. Olha só que coisa
forte e complicado esse casal, tá? É um casal difícil de tratar também. Principalmente por causa do tipo 5. Que o tipo 5, se ele for uma vez lá e ele não tiver um resultado na primeira sessão, alguma coisa ele tem que levar para casa, porque senão ele não volta mais. Para ele é inútil, ele não perde o tempo com inutilidades, né? Ele não gosta de sair da casinha dele. Casais de longa data dizem que o que ajudou eles imensamente a penetrar nessa raiva e na sexualidade, em vez de seguir as tendências de ambos, suprimir os sentimentos ou de distrair-se da negatividade. Então, o que ajudou eles foi isso que eu acabei de falar, ou penetrar na raiva ou na sexualidade, que é onde eles, quando, né, o conflito já não está muito forte e um não está com muita raiva, aí na sexualidade eles conseguem extravasar. E sempre também mostrar a mandala, né, da movimentação dos tipos, onde o tipo 5, o que é bom para ele? Acessar características boas do 8. O que são características boas do 8? É ser protetor com o outro, ajudar o outro, se doar para o outro. O 5 não, o 5 ele é bastante egoísta, bastante egoísta. Então, o que ele faz? Ele guarda tudo para ele, o mundo gira em torno, nem dele, gira em torno do mundo mental dele. E ele não se preocupa em se doar para o outro que está junto com ele, para o tipo 1, por exemplo. Ele não se preocupa com isso. Ele nem sabe que ele está sendo tão egocêntrico dessa forma. E o que é bom para ele? Acessar características positivas do tipo 8, que são a doação de todo o conhecimento que esse tipo 5 tem. Ele estuda tanto, ele se aprofunda tanto naquele foco que ele tem muito conhecimento. Mas ele guarda tudo para ele, né? Ele não divide com o parceiro, ele não divide quase com ninguém. Então, quando ele acessa características positivas do 8, ele se torna mais doador. Ele se torna mais comunicativo, ele olha mais para o outro, ele consegue enxergar necessidades do outro, tá bom? O que não é bom para o 5? Não vou mais falar do 1 porque eu já falei do 1 bastante, né? O que não é bom para o 5? Ele acessar características do 7. O que é isso aqui? É o egoísmo. Lembra que eu falei do egoísmo do tipo 5? Quando ele está no estresse, ele é extremamente egoísmo, que é o tipo 7. O tipo 7 é egocêntrico, né? O mundo gira em torno do umbigo dele. Para o 5, o mundo gira em torno do mundo mental dele. Então, não é legal para o 5 acessar características do 7 no relacionamento. Quando ele está no estresse, o que ele vai fazer? Ele vai trair o seu parceiro ou a sua parceira. Porque o 7 é o traidor, né? Quando ele está em desequilíbrio. Então, ele vai trair e vai achar que está tudo bem, que não fez nada de errado traindo porque esse parceiro, o tipo 1, não compreende ele, enfim, né? Então, vocês vão explicar isso para o tipo 5. Cuidado, muito cuidado, para não acessar características negativas do 7, porque o 7, na sua parte positiva, é maravilhoso, como todos os outros eneatipos. Mas o negativo do 7 é o traidor, é o fechado no seu mundo, não estou nem aí com os outros, eu faço o que eu quero, o que importa é eu ser feliz, os outros que se danem. E o 5, ele acessa isso no estresse. Então, é isso que você vai mostrar para o casal que estiver ali e quando um deles é 5. Tipo 1 com o tipo 6. É o perfeccionista patrulheiro. Também é muito comum de a gente confundir no eneagrama, né? Nos testes, os testes mais superficiais, o 1 e o 6, porque tem muitas características iguais. Então, ambos têm uma disposição notável para suportar com paciência os tempos difíceis. O 1, como ele é o perfeccionista, ele recomeça, ele cai e levanta várias vezes ao longo da vida e sempre dá certo, tá? Não é aquele que cai e fica caído não, como o 4, né? Que é mais fácil para o 4 ficar caído.
O 1 não, ele cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta, e cada queda dele fortalece mais ele. O 6 também. O 6 é muito paciente, ele também é a fênix, que ele se recupera muito rápido e ele está sempre firme ali, engole as dores dele, os medos, os traumas, ele engole tudo isso e continua seguindo em frente. Então, ambos são eneatipos de muita paciência, que eles passam por fases terríveis da vida sem esmorecer e sem esmaecer também, que é perder a cor, né, o brilho, a vida da vida. O 1 tem medo de cometer erros e o 6 desconfia do sucesso. Olha só que coisa, né? O 1 já falei bastante. Então, o 6 ele desconfia do sucesso. Quando o sucesso começa a vir para ele, ele é aquele tipo que fala assim: nossa, tem alguma coisa errada aqui. Se está dando certo, é porque lá na frente vai acontecer alguma coisa de ruim comigo. Ele é desconfiado. Quando uma pessoa começa a se aproximar muito dele, ele já fala: ah, eu acho que está querendo alguma coisa. Ou então, ah, quando alguém oferece alguma coisa muito boa, ele fala: não vou nem me animar muito porque eu sei que isso pode ser passageiro. E eu não quero sofrer frustrações, sofrer traumas, então já vou entrar com um pé dentro, outro pé fora para eu não me machucar. Por quê? Né, o padrão de infância sempre tem que ser explicado aqui para os casais. Tanto a movimentação no Enneagrama e no diagrama, quanto o padrão de infância, o porquê que aquela pessoa é desse jeito, tá? Porque se não explicar o padrão de infância, porque que resultou naquele eneatipo para aquele casal, o que vai acontecer? Não vai ter explicação. Aí o outro que não sabe ainda das consequências, né, da memória celular, do padrão do lar ali da infância, o ambiente que a criança foi criada e que ela adotou aquilo para poder sobreviver conforme a fragilidade da estrutura de personalidade dela. Aí o casal, o parceiro vai falar: ah, mas é assim porque quer, por que que não muda? Por que que não faz igual eu? Porque eu tenho meus conflitos, não sei o quê, e eu mudei. Por que que essa pessoa não pode mudar? Então, sempre colocar o padrão de infância, tanto quanto a movimentação na seta, tá? O clima é ideal para projeções mútuas. Um se projeta no outro, né? O 1 e o 6, eles são muito parecidos. Por que é que as coisas não andam mais rápido? Eles têm a paciência, mas internamente eles são impacientes, tá bom? Olhem só como ele vacila. Então, o 1 ele olha para o 6 e ele acha o 6 um vacilão, um medroso. Ele fala: nossa, mas eu sou tão atrevido, eu encaro tudo, e esse meu parceiro, essa minha parceira tipo 6, é medrosa desse jeito, não dá um passo sozinha, porque o 6, ele dificilmente ele toma iniciativas, né? Ele não tem a orientação interna necessária para tomar iniciativas e assumir os riscos e ter a confiança necessária. Oi, Régia, boa tarde. Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Então, ele sempre vai olhar para o 6 e vai dizer para o 6. Tá testando? Legal. Ele sempre vai dizer, vai pensar assim sobre o 6. Nossa, esse 6 não toma iniciativa, esse 6 não vai para frente. É tão simples. Por que que essa pessoa fica pendurada em mim o tempo todo? Por que que ela não faz as próprias coisas? Então, o 1 ele perde um pouco a admiração pelo 6, porque o 1 ele admira muito pessoas que têm iniciativas como ele, porque ele precisa de alguém para dividir o fardo com ele, né? O 1 ele pega um fardo muito grande e ele procura um parceiro mesmo para dividir o fardo. E o 6 ele procura um parceiro para ele entregar o fardo dele para o companheiro. Então, olha como que isso é oposto, né? O que a expectativa de um sobre o outro.
E aí um fala assim, será que isso é proposital? Será que está fazendo isso de propósito, só para não ter responsabilidade e largar tudo nas minhas costas? Por que que ela não consegue se decidir, ou ele, né? E ambos têm medo de discutir, porque o relacionamento, o entendimento entre eles é um pouco difícil, é um pouco conturbado, né? Porque o um ele gosta de falar detalhadamente, de aprofundar nas questões, ele gosta de saber com certeza, né, preto no branco. Ele gosta que o outro fale claramente e objetivamente para ele sobre o que está acontecendo, seja bom ou seja ruim, não importa. Já o 6 ele é todo confuso, ele não tem coragem de falar aquilo que ele pensa, aquilo que ele sente. Então, o que que acontece? Eles têm medo de discutir porque eles não conseguem se comunicar direito. Então, aí mostrando o padrão de infância, vai ficar claro porque que esse 6 é desse jeito, né? Ele foi traído, foi abandonado pelo pai ou pela mãe na infância. Então, ele ficou sem orientação interior. Ele levou aquele choque que tirou ele ali da linha de aprendizado, fez com que ele enxergasse tudo de forma distorcida, né? Isso tem que ser muito bem tratado em terapia mesmo, né? Em psicoterapia. E então mostrar o padrão de infância para que o 1 entenda que o 6 não faz aquilo propositalmente, né? E para não desencadear o que? A raiva do 1. Porque todas essas características podem desencadear a raiva do 1. E desencadeou a raiva, não é mole não lidar com a raiva do 1, tá? Mesmo porque o 1 sabe colocar em palavras e fazer uma manipulação para que todo mundo compreenda conforme o raciocínio dele. Ele é muito bom com as palavras e com a manipulação. O 6 já não. O 6, quando um fala, ele fica todo perdido e o 6 acaba o 1 acaba dominando o 6, tá? Então mostrar a movimentação, né, aqui no enneagrama. Então o 6, o que que não é bom para ele? Acessar aquelas características de superficialidade do tipo 3. Então o 6, quando ele está no estresse, o que que ele vai fazer? Ele vai começar a querer aparecer e mostrar para os outros que ele está numa posição boa, para que ninguém perceba, nem ele mesmo, que ele está perdido na vida. Então ele começa a tentar uma autoafirmação através dos bens materiais e mostrando isso para os outros para confirmar, né? Na verdade ele está confirmando para ele mesmo, não é para os outros. Isso também acontece com o 3, é claro, né? Que é o exibicionista e tal. Exibicionista material, né? O que é bom para o 6? Ele acessar características positivas do 9. Ou seja, né, ser o mediador para ele mesmo, para si próprio. Ele pensar, ele parar, respirar, prestar atenção nele mesmo, no corpo dele, nas reações físicas, emocionais, mentais dele e aceitar, observar os pontos falhos, onde precisa ser mudado, observar que ele precisa de um tratamento, tá? Pelo menos na minha experiência, não sei dos outros, mas na minha experiência como psicoterapeuta, até hoje eu não conheci um tipo 6, nem no meu trabalho e nem na minha vida pessoal particular, né? Eu particularmente não conheci um tipo 6 que não precisasse de uma terapia profunda. Porque essa insegurança excessiva, essa falta de orientação interior do tipo 6, causa problemas para uma vida inteira, inclusive uma psicossomática, nossa, fortíssima, tá bom? Já os outros tipos, às vezes outras terapias ajudam bastante, resolvem situações, mas o 6, eu particularmente, né, não estou dizendo que não exista, mas eu não conheci. E olha que eu observo, conheço, convivo com o Enneagrama há muitos anos. Então, com certeza deve ter, sim, mas eu não conheci ainda, né?
Então é isso. O que mais aqui? O 1 ele vê o 6 como defensivo e o 6 se sente culpado porque tudo que ele faz nunca é suficiente. Porque para ele está fazendo muita coisa, mas ele não percebe, né? As necessidades dele, a desorientação, a bagunça que ele faz, as distorções que ele faz, ele distorce muito a realidade e a lente dele, né, de distorção total, faz com que a vida dele emocional vire um caos. E quem convive com ele, meu Deus, tem que ter uma paciência de Jó. O 1 assumirá a postura de superior, né? Lembra que eu falei? O 1 ele tem a tendência de assumir essa postura de superior, porque ele tem certeza absoluta que é ele que sabe como resolver tudo. Tanto que ele toma a frente de tudo, né? O 1. Não é à toa que ele é o 1. Todas as situações de conflito, de problema na família, de briga, disso e daquilo, pode ver que o 1 é sempre aquele que a família vai procurar para resolver o conflito. Ele é sempre o pilar da família. Todas as famílias têm pilares. Vai olhar quem é esse pilar. Ou é o tipo 1 ou é o tipo 8, tá? Então, é essa postura de superior do 1. Eu estou certo. E a verdade é que você não é tão bom assim. Ele vai dizer isso para o 6. Por quê? Porque o 1, ele quer conversar. Ele, de uma forma, às vezes, até bruta e agressiva, quando ele já não está aguentando mais, né? Toda a bagunça que o 6 faz, ele vai e fala dessa forma. Ele dá um chacoalhão no 6. O que acontece? O 6 fica pior ainda. Porque ele já é desorientado. Aí o 1 vai e fala, você é desorientado mesmo. Aí que bagunçou. Mas, por outro lado, se não falar a verdade para ele, como é que ele vai enxergar, né, e acessar características positivas do 9, que é, né, se compreender, enxergar além daquela lente distorcida dele. Uma pausa para tomar uma aguinha. Então, vamos em frente. E quando o casal é tipo 1 e 7? É o perfeccionista epicurista. O 7 é o épico, né? Aquele que gosta de aparecer, gosta de tudo muito, tudo extremo. Esse casal, eles compartilham uma linha do enneagrama. Esse é um casal bem bacana, tá? O que significa que cada um vê um aspecto essencial de si mesmo no outro. À medida que progride o relacionamento, os exigem algum resultado concreto e os 7 querem divertimento. Então, aquele casal assim, que já estão namorando lá 3 anos, 2 anos, 3 anos, aí o 1 chega e fala, olha, fulano, olha, fulana, a gente precisa oficializar o nosso relacionamento. Nós precisamos casar legalmente, montar uma casa, vivemos juntos, dividir as nossas contas, fazemos os projetos juntos. A gente já está junto há 2 anos. Aí o 7 fala, nossa, nós estamos juntos só há 2 anos e você já quer uma coisa séria desse jeito? Calma, a gente está começando agora. A gente tem muito que viajar, se divertir, curtir. Aí o 1 fala, mas nós já estamos há 2 anos, é muito tempo. Entendeu a divergência que tem aí, os extremos? Né? Então, um relacionamento bem-sucedido é aquele que unifica esses 2 objetivos. Então, quando esses 2 conseguem entrar num comum acordo, quando os 2 estão maduros o suficiente, esse casal se complementa, é um casal extremamente forte. E as chances de sucesso desses 2 nossa, é gigante. Desses 2 juntos. Então, assim, o 1 é muito duro, muito rígido,
tudo que a gente já sabe, preto no branco. E o 7 já é muito light, muito brincalhão. São os dois extremos. O que acontece? Quando os dois se equilibram, o 1 ele perde a rigidez, ele começa a ficar mais alegre, a rir mais, a brincar mais. E o 7 ele amadurece também. Ele perde aquela infantilidade, aquela vida fantasiosa que ele tem. Ele cai mais na realidade, ele começa a enxergar as coisas mais profundamente. Então, o que eu costumo dizer, né, quando eu estou tratando com casal 1 e 7, que é bem comum, tá? Essa união de casais, se atraem muito. O que eu falo? O 7 ele vai lá na boca do poço, estende a mão e puxa o 1 de lá de baixo, do escuro. E pelo contrário, o 1 ele pode dar a mão para o 7 que está voando lá no mundo da lua também, voando, e ele segura na mão do 7 que está voando e traz para a realidade. Então, assim, né, metaforicamente falando, para a compreensão, é um casal bem legal, que quando eles fazem isso, se dão as mãos de verdade mesmo, tira um da superficialidade e tira o outro da, da um da superficialidade e um da profundidade excessiva. Infelizmente, os valorizam os limites e o autocontrole. E se o pensamento rigoroso de certo e errado, sem meio termo, dominar o 7 parecerão egoístas e, consequentemente, ruins. Né? Então, se o 1 ele for muito rigoroso, né, ele tiver totalmente mergulhado lá naquele poço escuro que eu falei, ele vai olhar o 7 lá em cima, brincando, correndo e pulando, e vai achar ele extremamente egoísta. E o contrário também. Mas a gente precisa tomar cuidado, porque os 7 eles têm a natureza do egocentrismo, né? Porque eles vão fazer o que eles querem. Se eles não estiverem equilibrados, eles vão fazer o que eles querem, eles vão ter outros relacionamentos dentro de um relacionamento que eles estão. Eles vão ser traidores, eles vão ter muitas amizades, eles vão sair para viajar fim de semana com amigos, por exemplo, e deixar a esposa em casa, ou ela vai sair para viajar com as amigas e deixar o marido em casa, não uma vez, mas várias vezes, tá? E o contrário também, esse ele pode ser tão introspectivo, tão cheio de regras, cheio de limites, ele pode desenvolver toque, né? A gente já sabe disso, que o 7 não aguenta também, porque o 7 ele gosta muito de viver, né? Ele gosta de brincar, de levar a vida mais leve. E quando esse é muito pesado, o 7 não aguenta, ele acha que ele está arrastando uma bola de presidiário na perna dele, e é onde se rompe esse relacionamento. Então, os dois estando equilibrados e conseguir os dois se emaranhar um pouco, né? Um pouco na vida do outro, no pensamento do outro, fica perfeito. Sempre mostrando a seta e o padrão de infância, tá bom? Numa briga, os 1 tornam-se rígidos e os 7 esquivam-se. O 1 ele se torna ainda mais rígido na briga, porque ele não quer escândalo, ele não quer gritaria, não quer palavrão, ele quer resolver aquilo de uma forma elegante, se é que é possível isso todas as vezes, né? Mas é o sonho do talvez. Já o 7 ele não quer saber não de discutir nada, de entrar em nenhum assunto muito profundo. Ele vai cair fora. Então, o que acontece? Quando o casal está em conflito, esse casal 1 e 7, e o 1 ele tenta chamar, por exemplo, o 7, vamos sair no fim de semana para jantar, para a gente conversar sobre algumas coisas que estão acontecendo com a gente, tudo muito polido, bonito, né? A gente precisa resolver determinado assunto, vamos jantar em tal lugar para a gente conversar sobre isso. Aí o 7, o que ele faz? Ah, não, eu tenho um jogo no sábado, eu vou jogar com meus amigos. Ele cai fora. Agora, se o 1 falar assim, vamos sair para beber no sábado, vamos dançar, vamos amanhecer o dia se divertindo, bebendo, o 7 larga os amigos lá, fala, opa, combinado. Então, olha só os extremos, né? O que fazem nesse casal 1 e 7. Quando o casal é 1 e 8,
que acontece? O perfeccionista patrão também é um casal que se identifica. É um casal um pouco difícil também, dependendo do nível de desenvolvimento, tá? No início, os tipo 1 ficam hipnotizados pela força e pela sexualidade da figura do 8. O 8 é muito magnético, né? É uma figura bonita, forte, como se fosse um semideus, né? A visão de todos os outros tipos. E o 1, lembra que eu falei que ele está sempre procurando alguém para dividir esse fardo que ele carrega na vida, esse excesso de responsabilidade que ele mesmo cria, né? Devido a ele querer tudo muito certo, ele cria aquele excesso de responsabilidade, excesso de tarefas, excesso de cronogramas, planilhas, tudo muito sob controle, tudo muito legal. E quando ele vê aquele 8 forte, ele fala: que maravilha, é um semideus. Esse vai me ajudar a dividir, vai deixar minha vida mais leve, vai me apoiar, vai me acolher. Ele vê isso. E ele fala assim, como é maravilhoso ser livre. Porque o ele é preso, né? Ele é preso na rigidez dele. O 8, ele é essa fortaleza, né, aparente, e ele tem essa aparência de liberdade. Ele faz o que ele quer, ele não se incomoda com as opiniões alheias. Se ele quiser xingar, se ele quiser falar palavrão, se ele quiser sair da, da caixinha, ele faz e ponto final. E não tá nem aí. E tá tudo bem, não se culpa de nada. E o 1, ele admira, ele almeja isso, porque ele se culpa de tudo. E ele é preso aos próprios condicionamentos. Então ele fica louco de paixão, de amor e de admiração. Os 8 são muitas vezes atraídos pela disciplina e pelas boas intenções dos 1s. Porque embora o 8 pareça, né, aquele semideus que faz o que quer e é totalmente livre, ele na verdade ele anseia por essa disciplina, porque ele sabe que quando ele explode, ele se prejudica. Ele não demonstra para ninguém que ele reconhece lá para ele, né, que isso é prejudicial, que isso não é legal. Ele não demonstra, muito pelo contrário, ele dá uma de bom ainda. Faço quando eu quiser, quem gostar, gostou, quem não gostar, não gostou, e ponto final, eu me basto. Mas lá no íntimo do 8, talvez até a nível inconsciente, dependendo, não é bem assim. Ele anseia por essa disciplina do 1, ele também admira, né, essa elegância, esse autocontrole do 1. A postura moral do 1 soa verdadeira para o patrão. É verdadeira realmente, né, a postura moral do 1. Então, o patrão, que é o 8, ele entende como verdadeiro aquilo. Então, ele também admira o 1. Ele fala, olha só, ele está sempre sob controle e ele avança, porque o 1 é o tipo que avança em tudo que ele faz. Ele não fica estagnado, né? Nem o 8. Mas ele avança com elegância. O 8 já avança a trancos e barrancos, né? Então o 8 olha para o 1 também com admiração. É um casal muito bacana, mas é um casal que o conflito também é muito forte, né? A raiva faz com que os tipo 1 abandonem o preciosismo e a afetação. Permite eles serem irreverentes e encontrar um senso de humor. A raiva é capaz de unir esses dois tipos. Por quê? Porque o 8 com raiva, o que ele faz? Os dois são da tríade da raiva, né? Tanto o 8 quanto o 1. Então, o 8 com raiva, o que ele faz? Ele explode e faz aquele barraco todo. O 1, ele às vezes ele é até um pouco sarcástico para não perder o controle. Ele consegue, né, manipular as situações de uma maneira elegante. Então, isso faz com que um aprenda com o outro. O 8, que ele é difícil de agradar, ele admira muito o 1 por causa dessa elegância que ele gostaria de ter. Então, para quem está de fora, parece muito pior do que na visão das pessoas que, de vez em quando, precisam brigar. A tríade da raiva, eles precisam brigar para colocar para fora, né? A raiva mesmo, né? Que eles têm dentro deles. Então, quando o 1 e o 8 brigam, é aquele 8 agressivo, estúpido,
que pode até agredir fisicamente, verbalmente já agride mesmo, né? Mas ele não pensa duas vezes para agredir fisicamente. Já o 1, ele sabe contornar isso. Embora ele também exploda em algum momento, para ele poder liberar aquela carga de raiva que ele guarda dentro dele, né? Muito forte. Mas ele faz isso de uma outra forma. Então, esse casal é aquele casal que às vezes a gente vê por aí, que os dois brigam, se batem, se arrebentam. Depois da briga, fica aquele silêncio, vocês vão ver o que eles estão fazendo. Eles estão fazendo amor. Então, quem olha fala, que casal de sem vergonha. Mas esse é o jeito deles. E sempre mostrando para eles o padrão de infância e a movimentação dentro da mandala. Ou seja, o tipo 8, para ele conseguir, né, não ser tão agressivo, tão grosseiro como ele é legal para ele acessar características do 2. O que é a característica do 2? É ele ser mais doador para o parceiro dele, tipo 1. E o tipo 1, ele tem necessidade de ser cuidado, né? Um pouco mais acolhido, cuidado, ter um pouco mais de afetividade, embora ele não saiba dar isso, né? Mas ele tem necessidade de receber. E o tipo 8 também não sabe dar isso de jeito nenhum. Então é legal para o 8 ele ser mais afetivo, mais doador, um pouco mais atencioso com o 1. Então isso vai ser muito bom para esse relacionamento. Do 1 eu já falei, não vou dizer, né? O que é legal o posicionamento do 1 para esse casal. E o que é péssimo para o tipo 8 dentro desse relacionamento, o 8 com 1. Ele acessar características do 5, que é ele se introspectar, ele se fechar numa redoma que ninguém acessa, tá bom? Esse é o tipo 8 estressado. Ele se fecha, eu me basto e ponto final, mundo que se exploda. E o tipo 1 fica invisível para ele, o parceiro dele. Aí o tipo 1 vai ficar extremamente mais magoado. Porque o tipo 1 ele já tem muito ressentimento, né? De desmerecimento, de desprezo, de rejeição. Todos os 3 da tríade da raiva tem isso, né? E aí o 8, acessando o 5, no estresse, ele vai desencadear esses gatilhos de desprezo, de rejeição do tipo 1. Então é legal orientar o 8 para tomar cuidado com isso. Não ficar fechado na sua redoma, se achando todo superior e tudo mais, e deixar o tipo 1 lá, largado, porque o que vai acontecer? O tipo 1 vai lá para o 4, características negativas. Eu sou uma vítima desse relacionamento. Por que eu fui casar com esse tipo 8? Por que eu fui me relacionar com esse tipo 8? E se eu tivesse me relacionado com outro fulano, outro eneatipo? Então, isso, o que acontece? Vai minando esse relacionamento. E finalmente, tipo 1 com o tipo 9, é o casal perfeccionista mediador. São ambos tipos de raiva, que reprimem a própria raiva, e ambos são obsessivos, o que significa que ruminam as decisões durante muito tempo antes de dar um passo. Então é aquele casal que eles ficam sem se falar um tempão. Fica guardando aquela raiva e fica arquitetando. E isso é péssimo para um casal, né? Porque ao mesmo tempo que o 1 ele quer conversar com o 9 para colocar aquela raiva para fora e para resolver aquela situação, e o 9 todo lá perdido no mundo da lua, só querendo ser considerado, querendo ser amado, querendo ser visto, querendo ser querido. E o 9 não é nada prático. O 9 ele quer, né? Ele quer muita coisa, ele quer pegar carona nos planos do 1, ele quer viver a vida do 1, ele não quer ter muito trabalho com nada, né?
E quando ele não consegue isso, porque o ele não gosta muito de ninguém pendurado nele, não. Sabe? O gosta de pessoas que têm atitude, que têm iniciativa, que fazem as coisas, né? E que ajudem ele a, a seguir em frente na vida, não alguém que dê mais problema para ele ainda. Aí o que que o tipo faz? Ele fica com uma raiva daquele 9. Ele fala, ele tá querendo se aproveitar de mim. E o tipo 9, o que que ele faz? O que que ele pensa? Com uma raiva, esse tipo é muito egoísta. Ele não me deixa entrar nos planos dele, ele não cuida de mim, ele não me dá o que eu preciso, ele não faz nada por mim. Mas ele não pensa assim, né? Eu não faço nada por ele. É sempre ele que é uma criança ali no relacionamento, né? Vamos dizer assim. Então, o que que acontece? Né? Tudo isso precisa ser colocado para o casal no momento que eles estão ali te procurando, né? Que mais? Os 9 tendem a ver as decisões a partir de muitos pontos de vista e os 1 preocupa-se com os erros. Então, o 1 ele vai sempre ser objetivo. Olha, nosso relacionamento está em conflito por causa desse assunto. Aqui que nós precisamos melhorar, a gente precisa cuidar desse aspecto aqui. Aí já o 9 não. O 9 ele vai falar: veja bem, o nosso relacionamento ele está complicado. Por quê? Porque você não dá muita atenção para mim. Porque você não me deixa fazer parte dos seus planos. Eu quero entrar na sua vida, você não deixa. Eu quero que você me veja e você não me vê. E tem aquela outra vez lá que você fez tal coisa e você não considerou a situação. E lembra aquele outro dia que você. Sempre assim, né? O 9 normalmente ele não vai falar, poxa, eu tenho participação nesse conflito. Eu também preciso corrigir. Você precisa corrigir, eu também preciso corrigir. É isso que você está falando, esse aspecto aí. O 9, só depois de um tratamento que ele vai fazer isso. Então, o tipo 4 e o tipo 6, o 2 e o 9 são tipos que precisam de um tratamento para trazer eles à realidade, tá? Esse casal, ele quer levar uma vida pacífica e confortável. Ambos gostam de segurança do lar e unem-se na rotina familiar. Olha que aspecto fantástico desse casal. Né? Os dois gostam de ter uma casa confortável, de ter o seu lugarzinho, o seu espaço. Os dois, eles cultuam, eles arrumam a sua casa, eles cuidam da casa, eles trazem elementos, plantas. Eles gostam de um ambiente muito familiar, nada de ostentador, nada de ostensivo. Eles são, né, muito desse aspecto de família mesmo. Então eles não fazem questão de estar muito na noitada, por exemplo, de estar mostrando nada para ninguém. Eles são um casal mais que olham para o relacionamento. Os perseguidores querem respostas. Seja claro, seja objetivo. Exatamente o que você quer. Se explica, por favor. Né? Sob fogo, os 9 tornam-se vagos e entorpecidos. Então, quando o ele pressiona o 9, porque o 9 ele é todo confuso, né? Ele é vago demais, nem ele sabe, né? Objetivamente o que ele precisa, o que está dando errado na vida dele, o que ele precisa mudar. Ele não consegue entender. Quando a vida do 9 fica muito complicada, o que ele pode desenvolver? Ele pode desenvolver a narcolepsia. Né? Ele dorme, ele foge da realidade. Ele vive aquele mundo de fantasias para não enfrentar, porque ele tem dificuldade de aterrar também o 9. Então, eu estou falando de características negativas, né? As mais doentias, óbvio, porque o 9 bem equilibrado são os grandes líderes espirituais da humanidade, sem os quais a humanidade não evolui de forma nenhuma. Né? Não tem como evoluir se não tiver esses líderes espirituais que vão trazendo mais leveza e mais realidade mais sutil, mais espiritual para a humanidade. Aqui eu estou falando de problemas no relacionamento, tá?
Então, às vezes eu tenho alunos, eu tenho até conhecidos que veem minhas postagens na internet, e eles falam assim: "Nossa, mas você só fica detonando o meu eneatipo. Você só fala coisa ruim do meu eneatipo. Mas se a gente está trabalhando com terapia, para que você vai ficar só falando do lado bom? Esse não precisa ser mexido. Esse só precisa ser apresentado para a pessoa ter consciência do lado bom dela. Mas quem vai ser tratado é o lado do estresse, é o lado negativo, o lado frágil, o lado ruim. Então, por isso que eu sou obrigada aqui, não tem outra forma de eu dar um curso, de eu explicar terapia, se eu não pegar as características negativas dos tipos, né? Então, os 9 são vagos, entorpecidos, gostam muito de conforto, de dormir, de ficar mais à toa, de assistir televisão, por exemplo, né? Beber, ficar mais no mundo da lua. Já os 1 não, os 1 são práticos e isso incomoda muito os tipo 1. Eles ficam com muita raiva porque para a gente ter uma vida boa, uma vida tranquila, comer bem, viver bem, se vestir bem, frequentar bons lugares, o que precisa? Dinheiro. Para ter dinheiro, o que precisa? Trabalhar, estudar, se esforçar, né? Alguns menos, outros mais, mas precisa. Não tem jeito. Então, o que acontece? O 1, ele dá um duro danado e o 9 não. O 9 ele acha que o mínimo que ele faz já é muita coisa. Ele não percebe o quanto que o 1 faz para chegar no nível que o 1 chega, né? Que o 3 chega, que o 8 chega, às vezes o 5 chega, e o 9 não percebe. Ele acha que ele trabalhou ali um pouco, ele fez alguma coisa, ele não compreende que ele trabalhou, ele fez, ele esteve presente ali, sim, mas o resultado, a resposta que ele tem é proporcional ao esforço e ao, ao empenho que ele teve, né? Ele não percebe isso, o quanto que o 1 se empenhou e quanto ele não se empenhou, por isso que o retorno dele é menor. E o 1 fica muito bravo com isso. Ele fala: como assim? Eu me mato para fazer, me esforço, eu estudo muito, eu faço isso, isso, aquilo. E o 9, essa mulher 9, por exemplo, só quer usufruir. Ainda acha que tá ruim, ainda põe defeito em mim, entenderam? E fica essa bola de neve. Então é aí que a gente entra como terapeutas, mostrando para eles como é essa movimentação dentro da mandala e o padrão de infância. Por que esse tipo 9 ele é vago, aéreo e entorpecido dessa forma tão vaga que incomoda tanto o 1, que é claro, objetivo e prático? Por que ele é dessa forma? Isso vai amenizar a raiva do 1 quando ele souber por que o parceiro ou a parceira dele é desse jeito. E também o 9 ele vai entender a posição que ele está nesse relacionamento e vai começar a enxergar melhor como que o 1 pensa, por que o 1 se esforça tanto e por que para o 1 é importante ser valorizado e ele tem muito medo que o outro jogue um gancho nele e fique pendurado nele. Então é importante para o casal saber os motivos do outro. Os motivos do outro começa lá na memória celular, na memória genética, padrão de infância, maneira que a pessoa entendeu a vida, como viver para sobreviver, né? Como sobreviver. Então é isso, espero que tenha ficado claro. Muito grata pela presença de vocês. Acho que não ficou dúvidas porque ninguém fez perguntas. E aguardo vocês na próxima aula, falando do relacionamentos com o tipo 2.